O temido general do Exército, atual comandante Marco Antônio Freire Gomes, foi convocado pelo chefe supremo das Forças Armadas, que levou até o alto comando das Forças Armadas denúncias gravíssimas em que Alexandre de Moraes teria beneficiado a candidatura do ex-presidiário Lula, após suscetíveis acusações de que Moraes teria interferido em investigações da Polícia Federal que pedia pelo indiciamento de Lula por crimes de suborno e pagamento de propina, pois a Polícia Federal de São Paulo encontrou quantias milionárias que foram desviadas pela campanha do PT, de acordo com o superintendente Rodrigo Bartolomei, compras de votos para beneficiar a candidatura de Lula ao Planalto. Moraes havia determinado o afastamento do delegado Bartolomei, após saber que o delegado havia determinado a prisão de Lula por ter apresentado provas comprovando que o PT desviou mais de 60 milhões de um montante de 100 milhões do fundão eleitoral. O comandante do Exército está preocupado com o fato da justiça brasileira ter privilegiado políticos, pois de acordo com o inquérito instaurado pelo delegado Bartolomei, Moraes estaria envolvido em um esquema que beneficiou o petista. Por isso, o ministro determinou o afastamento do delegado para que fosse arquivado o inquérito que acusa Moraes em esquema de propina. O comandante do Exército, que anteriormente havia dito que a volta de um condenado em quarta instância é preocupante, pois se o Exército for acionado através de decreto para garantir que um condenado não seja empossado presidente da República, através de blindagem do Poder Judiciário, o ministro da Suprema Corte e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que de fato ajudou Lula. E isso foi comprovado pelo delegado Bartolomei, ao determinar a prisão de Luiz Inácio após a blitz da PRF ter encontrado milhões que seriam pagos para compras de votos para beneficiar o petista. De acordo com o comandante Marco Antônio, o alto comando das Forças Armadas vê com preocupação o atual momento em que o Brasil vive, visto que Lula prometeu desmilitarizar as Forças Armadas e criar uma Guarda Nacional, do mesmo jeito que foi feito no Chile, que destituiu as Forças Armadas do país e criou uma Guarda Nacional. A deputada Paula Belmonte, que também é uma das maiores opositoras de Alexandre de Moraes, vem acusando o ministro de ter participação direta em negociatas para soltar criminosos. Paula foi a deputada que teve o carro alvejado por criminosos poucos dias após denunciar Moraes na PF. Em live com o diretor do FBI, Christopher Wray, revelou estar sofrendo fortes perseguições após denunciar Moraes, que levaram até um pedido de cassação na Câmara pelo PT, por ter conseguido assinaturas para instaurar na Câmara uma CPI para investigar as vendas de sentenças no Supremo. Alexandre de Moraes, que tem fortíssimos vínculos com facção, sendo ex-advogado da maior organização criminosa do país, teria proibido a veiculação de várias matérias que relacionam o pagamento de propina milionário para membros da Suprema Corte. O agente federal Sanderson, que esteve com autoridades dos Estados Unidos, a maior agência de investigação do mundo, estiveram no Brasil a convite do diretor da Polícia Federal, Márcio Nunes, para organizar uma força-tarefa conjunta entre a PF e o FBI. De acordo com Márcio, a justiça brasileira soltou diversos criminosos após o Supremo Tribunal Federal acabar com a prisão em segunda instância, e isso incomodou o diretor-geral do FBI, Christopher Wray, que veio para o Brasil para tratar da soltura de inúmeros criminosos graças aos ministros do Supremo que anularam condenações. Sanderson, que havia pedido a prisão do ministro Alexandre de Moraes, revelou para o diretor do FBI que o ministro é um ex-advogado de facção criminosa, e que houve um grande número de denúncias contra o ex-advogado que corroboram para colocar o ministro do Supremo na cadeia. Seria apresentado formalmente uma denúncia na Corte Penal Internacional contra Alexandre de Moraes. O diretor ainda pediu para que fossem convocados os ministros que foram responsáveis pela extinção da prisão em segunda instância. Isso representa para o diretor do FBI um gravíssimo crime. De acordo com Wray, nos Estados Unidos foram capturados criminosos brasileiros que escaparam das autoridades do Brasil após o Supremo Tribunal decidir por soltar vários bandidos das cadeias. O diretor garantiu que a agência norte-americana não tem interesse na extradição desses elementos criminosos. Esses estão sendo indiciados, julgados e condenados para cumprir pena em cadeias federais nos Estados Unidos. O STF simplesmente ignorou o pedido do diretor do FBI, que vem suspeitando cada vez mais dos ministros do Supremo, inclusive acusou Gilmar Mendes de ter recebido dinheiro de traficante internacional de drogas, pois o FBI encontrou contas em nome do ministro do Supremo em paraísos fiscais que disse ser o responsável por conceder liminares a traficantes. Por isso, Christopher Wray está oferecendo uma quantia em dólares de 5 milhões para quem repassar informações ao FBI de pagamentos de propina. Na força-tarefa envolvendo as duas agências em cooperação,
do qual o diretor trouxe alguns relatos de que teriam juízes atuando nas cortes superiores de forma criminosa. Uray decidiu mandar peritos do FBI analisar se a possibilidade de indiciar ministros da Suprema Corte Brasileira por conluio para soltar membros de cartel, pois pode existir a ligação de membros do Poder Judiciário com cartéis de drogas no exterior. Autoridades americanas prenderam diversos carregamentos de drogas que iam do Brasil para os Estados Unidos. O diretor sabe que a Polícia Federal bateu recorde em apreensões de drogas no Brasil, mas a justiça brasileira acabou soltando alguns barões da droga que fugiram do Brasil e foram para a Argentina, de acordo com Uray, o que sugere que a Suprema Corte Brasileira está aliada com o tráfico de drogas. Ainda em 2020, o Supremo decidiu acabar com operações da polícia no Rio de Janeiro, do qual chegou ao conhecimento do diretor do FBI que havia ministro do Supremo proibido o BOP de realizar operações contra o tráfico de drogas, já que houve um grande número de traficantes brasileiros que foram presos pelo FBI ao tentar entrar com drogas nos Estados Unidos. Uai, seu app de vídeos curtos.